Hoje, meninas, vamos ser só nós aqui, então isso possibilita que a gente tenha uma dinâmica bem interessante, né? Ao longo desse encontro a gente vai podendo conversar, vocês podem levantar a mão aí ou me chamar, e a gente vai conversando sobre o que a gente vai abordar, mas eu acredito que vocês vão achar particularmente interessante. Eu fiz um recorte aqui e eu acho que vai ser tanto Vai ficar assim. Seu microfone ficou mudo. interessante quanto para os alunos, né? Eu vou colocar aqui na tela. Eu fiz uma apresentação bem simples, mas para servir para a gente de guia aqui nesse nosso processo, tá? Fixação. Uhum. Apresentar. Tá aparecendo aí para vocês? Sim, sim. Tá. Então, deixa eu ter um negócio na minha frente aqui. Deixa eu ver isso aqui. Bom, o tema do nosso encontro de hoje é Portinari, Arte, Literatura e a Humanidade, né? E vou trazer para vocês alguns elementos sobre a vida de Cândido Portinari, como a obra dele a gente consegue relacionar aí com questões da literatura universal, não só a literatura brasileira, né? E como a gente consegue trabalhar de forma emancipatória, né? Vocês vão ver que é, a ideia desse processo é muito freiriana, né? É sempre voltado para a emancipação humana, né? Tem até um pezinho ali no inédito viável, né? Mas a gente pode ver que um pouco de criatividade, né? São inúmeras as possibilidades aí de intersecções, de relações que a gente pode estabelecer a partir da obra de Portinari, né? Então, a gente está aqui no encontro organizado pela Fli Paracatu. Eu acho que esse é uma das primeiras ações realizadas dentro do contexto da Fli Paracatu, né? E fico muito feliz de ter sido convidado para estar com vocês no dia de hoje, né? De alguma forma, abertura. Bom, passar aqui, quero me apresentar. Meu nome é Guilherme de Almeida. Eu sou autista, eu tive diagnóstico tardio, formado em Direito pela PUC do Paraná, sou mestre e doutorando em Educação pelo Unicamp. Meu trabalho, projeto de mestrado, foi voltado para Educação em Direitos Humanos, que é bem o recorte que a gente vai trabalhar hoje. O meu doutorado ele é voltado para Educação Inclusiva, né, para Educação Especial sob a perspectiva de Educação Inclusiva. Ah, sou membro dos comitês do ensino superior, inclusão e trabalho da Universidade de Stanford, coordenador geral do Núcleo de Arte, Educação, Inclusão e Pertencimento do Projeto Portinari, e sou presidente da Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas. Vocês têm alunos autistas nas turmas de vocês? Sim, Tem sido bem presente na turma de vocês a frequência de alunos autistas? bastante, Tem acontecido, né? viu? A gente tem Hoje é acompanhado. uma... Pode falar. Não, estou falando que é uma especificidade presente em todas as escolas, em todas as turmas. É, a gente nota aí um aumento de diagnóstico, né, de autistas desde o ano ali de 2014, 2015, quando foi atualizado o DSM-5, né, onde a gente houve uma expansão do que é considerado autismo, que antes incluía também a síndrome de Asperger, né? Hoje a síndrome não existe mais, ela é percebida como autismo, nível de suporte 1, 2 e 3, né? E eu acho que essa exposição que eu preparei para vocês, ela dialoga bastante com o formato
que pode ser abordado também é, nas aulas com as crianças com deficiências, com peculiaridades, né? Porque a gente vai trabalhar imagem, som, palavra, né? E todas as formas de expressão para ter uma plataforma aí bem plural, tá? Bom, falando um pouquinho de Cândido Portinari, né? Ele nasceu em 1903 e faleceu em 1962. Ele teve uma vida bem curta, né? Teve um episódio que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? De que a gente pode dizer que a entrega dele à arte, né? Foi a causa dessa vida tão curta, né? Na época, as tintas eram produzidas com uma química que causava envenenamento, né? Muitas das tintas tinham como base da pigmentação o chumbo. E Portinari ele, ele vivia imerso no seu trabalho, vivia imerso, né, na sua obra. Então, a gente pode dizer que é, é, não tinha uma alternativa para ele, né, dentro do artista que ele era, né, de viver sem pintar, né? Ele tentou algumas outras coisas, como numa fase ali, trabalhar com poesia, em algum momento com lápis de cor, que a gente vai ver também ao longo desse percurso, né? Mas as telas, os murais, é uma grande paixão dele, tá? E quando ele foi na consulta médica, o médico disse que ele teria que parar de pintar, ou ele viria a óbito, né, em razão desse envenenamento por chumbo, né? E ele chegou em casa falando assim: vão me impedir de viver", né? O impedimento de viver dele não era a supressão da vida em si, né? Mas era a supressão da pintura, da vida dele com a arte, né? Ele retratou a grande olhar que Portinari nos oferece, né, é muito a questão social, né? Daí a gente vai ter abordagens voltadas para a cultura popular, trabalho no campo, né, as questões sociais, políticas do país. Ele viveu numa fase de ebulição da cultura brasileira, né? Ele foi ali, ah, ele era um pouco mais novo do que os artistas ali da semana de 1922, né? Mas logo em seguida ele viveu com grandes expoentes da cultura brasileira, né? Então a gente tem ali da literatura, como Drummond, Manuel Bandeira, né? Uma série de personagens que são fundamentais dentro da, da literatura, dentro do campo das artes brasileiro, né? Ele era um grande fã de poesia, um aficionado, admirador de poesia, né? Então eram basicamente grandes amigos dele, essas pessoas. Ele ficou conhecido por sua técnica realista e habilidade em retratar a figura humana, né, de maneira expressiva e emotiva. Foi influenciado pela literatura e pela música popular brasileira, né? Muitas de suas obras são temas literários, folclóricos, como a gente vai ver mais um pouquinho para frente. Perdão. Bom, Portinari, ele nasceu numa cidade muito pequena chamada Brodowski. Brodowski hoje tem 25 mil habitantes, né? Continua sendo uma cidade, do padrão brasileiro, uma cidade de pequeno porte, né? Quando ele era vivo, Brodowski tinha cerca de 2.500 habitantes, né? E quando ele nasceu, tinha quase pouco mais de 300 habitantes em Brodowski, então era mesmo quase que um povoado, né? E ele iniciou a sua vida como artista desde muito novo, né? A família de Portinari tinha percebido já esse talento artístico dele, né? E ao invés de alguma forma, suprimir, como muitas vezes a gente hoje, ainda em 2023, né, que a arte não dá futuro, né? Mas por ser uma família de italianos, uma família que conhecia todo o potencial artístico, né, que toda
o que a expressão artística pode simbolizar numa cultura, né? Eles apoiaram Portinari, né? Então ali a gente tem com a idade de 11 anos, se eu não me engano, né? A primeira confirmação por parte da família de Portinari, né? Que ele tinha um potencial muito grande e precisava desenvolver esse potencial artístico, né? E eles sabiam também que esse potencial não ia poder ser desenvolvido naquela aldeia em Brodowski, né? Então, a partir dali já foi compreendido por aquela família de que ele deveria ir para o Rio de Janeiro, né? Onde ele teria mais chances de se aperfeiçoar, de estudar, e por meio desses estudos desenvolver uma carreira dentro da arte, né? Então, vocês vejam que a família de Portinari, mesmo naquela época, né, no início do século, já tinha essa perspectiva de que a arte era um trabalho digno, e era sim um trabalho, né? Não era apenas um passatempo ou um hobby, né? Mas tinha essa possibilidade e que necessitava de aprimoramento, né? Portinari, talvez o mais famoso pintor brasileiro, né? Foi o pintor que mais representou o Brasil. São mais de 5.000 obras, né? Representando desde o gaúcho até a região norte, nordeste do país, né? Então, a gente pode dizer que a gente encontra referenciais sobre a cultura brasileira, ou as várias manifestações culturais brasileiras, né? Toda a obra de Portinari, né? Tem trabalho importantíssimo voltado para a questão da arte sacra, né? Então, Portinari para a gente uma referência, a gente pode buscar, seja no âmbito que for, a gente vai encontrar um respaldo, um olhar, né, de Portinari para a vida e para a cultura brasileira, né? Falar um pouquinho do projeto Portinari, que foi uma iniciativa do João Cândido Portinari. Tem um vídeo aqui, né, com uma fala breve do próprio João Cândido, que é o filho único do artista, né, e quem participou da curadoria dessa exposição que vai ser realizada em Paracatu. Deixa eu colocar aqui para vocês. Entre o sonho e o cafezal, entre guerra e paz, entre mártires, ofendidos, músicos, jangadas, pandorgas, a mão infinita, a mão de olhos azuis de Cândido Portinari. Eu acho que se você me perguntasse assim, diga em uma única palavra o que foi Portinari, né? Eu diria isso, amor. Ele fala assim, o homem merece uma existência mais digna, a minha arma é a pintura. 33 anos atrás, em 78, eu estava visitando... Tem como aumentar o som do áudio aí? Lotados de gente, né? Acho que está no máximo. E caiu a ficha muito clara para mim que eles estavam ali ganhando uma injeção na veia de identidade. Me deu uma tristeza muito grande de saber que nós tínhamos aqui no Brasil um pintor nacional que tinha retratado a alma, o povo, a vida brasileira e que ele estava invisível. Então, o projeto Portinari nasce, né, no bojo dessa ânsia, né, que brotou por todo o país de se buscar a si mesmo, né, depois de tantos anos de ditadura. Tinha uma coisa muito concreta, que era descobrir onde estavam as obras, né, e documentá-las. Isso era um trabalho objetivo, concreto. E aí começaram a surgir as emoções, né, de você encontrar obras que estavam desaparecidas há 60 anos, obras que meu pai tinha procurado a vida toda e que haviam desaparecido quando ele estava em vida ainda e ele nunca encontrou. Nós criamos um site, esse site está disponível ao público, não é necessário nem se cadastrar, e ali você tem as 5.000 obras, os 30.000 documentos cruzados. Esse aporte da tecnologia nos traz a possibilidade, inédita até então, de você fazer exposições itinerantes com o que nós chamamos de réplicas digitais.
Então nós pensamos em criar um programa que, através da obra de Portinari, pudesse incentivar as crianças e os jovens a uma reflexão crítica sobre a realidade brasileira, sobre a realidade do mundo, e com isso ter até a pretensão de pôr um tijolinho nessa construção desse outro mundo que a gente sonha. Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Eu estava fazendo uma apresentação numa escola e no final a professora virou e disse assim: o que mais impressionou vocês aí na apresentação do Portinari? Aí uma garotinha, devia ter uns 8 anos, levanta o dedo e diz assim: o que mais me impressionou foi que no tempo do Portinari as crianças brincavam à noite. A gente montou uma dessas exposições no convés superior de uma chalana da Polícia Florestal, lá no Pantanal, parando nas populações ribeirinhas e recebendo as crianças, que era a primeira vez que eles estavam vendo uma exposição de arte e recebendo esse estímulo, né, de você olhar para a arte como uma mensagem, não olhar como uma coisa decorativa. A arte, ela é um instrumento poderosíssimo, né, de transformação. A arte é aquilo que realmente nos permite suportar a verdade, como dizia Nietzsche. Total. Então, gente, esse foi uma breve apresentação, né, deixa eu aumentar aqui para a gente acompanhar, do João Cândido Portinari acerca do Projeto Portinari, né? O Projeto Portinari hoje tem mais de 40 anos, né? E a gente tem todo esse acervo que foi catalogado ao longo dessa história toda, né? Ao longo desse processo todo, no site do Projeto Portinari, né? Também de forma inédita, a empresa Google, né? Eles têm lá um programa chamado, um programa de ciência, um projeto chamado Google Art and Culture, né? Em que eles fazem a simulação de visitas a museus no mundo inteiro, né? E eles fizeram um trabalho específico para, juntamente com o projeto Portinari, onde você consegue conhecer essas mais de 5.000 obras, documentos, cartas trocadas, né, entre Portinari e outros artistas, poetas, romancistas, né, figuras políticas emblemáticas da sua época, né, todo nessa plataforma. É só você bater lá no Google, né, e você consegue ter acesso a toda essa documentação, a todas as obras de Portinari, né, em alta definição. Essa foi uma das formas que o projeto Portinari encontrou de democratizar o acesso à obra de Portinari, né? De alguma forma, possibilitar que o povo brasileiro acessasse o trabalho de Portinari, né? A gente viu na fala do João Cândido de que 95% da obra do artista, né, estão em coleções particulares, coleções particulares, né? Então, dificilmente a gente teria o potencial, a oportunidade de acessar essas obras, né, se não fosse por esse processo de digitalização, de memória, né, realizado pelo projeto Portinari. E a partir disso, a gente consegue realizar inúmeras ações, né, com a própria exposição que vai ser realizada aí em Paracatu. A gente tem também, como mencionei, né, vocês podem acessar tanto no Google como pelo site do próprio Projeto Portinari. O site do Projeto Portinari está passando por uma reformulação, né? É muito difícil hoje você abrir e ter acesso a essas imagens, né, pelo celular, pelo nosso site. Pelo Google Arts vocês conseguem plenamente, né? A gente está fazendo a atualização do site do Projeto Portinari para que ele seja plenamente acessível, tenha os ícones em libras e tudo mais, né? A leitura expandida. Então, a gente tem se voltado nesse momento para toda a questão de acessibilidade, né? Então, essa é uma das minhas metas dentro do programa, e a gente trabalha basicamente em 3 eixos, né? O primeiro eixo é diretamente voltado para a questão de realização de ações para populações em região de extrema vulnerabilidade, né?
Então, é diretamente com as crianças e com essas populações, né? Um outro eixo do projeto Portinari é voltado a um trabalho de formação de formadores, né? Que a gente entende tanto quanto formação continuada, quanto formação inicial para muitos artistas, arte educadores, monitores, né? Que querem iniciar e ter uma formação mais substancial, né, sobre a história da arte, a arte brasileira, sobre Cândido Portinari, né? Então, para isso, a gente não só trabalha a temática de Cândido Portinari, né, mas questões que são fundamentais ao debate político, social, atualmente, né? Como a própria questão e a temática que a gente vai trazer ao longo da Friparacatu, que a força emblemática que o racismo ainda tem no nosso país, né? E como a gente combate isso, valorização das culturas afro-brasileiras, né? Então, é esse diálogo que a gente propõe, né? Então, a gente vai ter aqui... de um dos maiores artistas brasileiros, Cândido Portinari. As obras de um dos maiores artistas... Começou um pouco antes do esperado. Eu trouxe ali para vocês uma matéria que foi feita acerca do que a gente chama de Portinari nas Quebradas, né? O Portinari nas Quebradas é uma forma de levar arte, cultura, debate, discussão, diálogo, né, para regiões periféricas do Brasil, regiões de extrema vulnerabilidade. O Portinari nas Quebradas atuou no ano passado em áreas de tráfico e milícia no Rio de Janeiro, né? Então, a gente oportunizou que crianças que dificilmente teriam acesso à arte e à cultura, né, pudessem acessar esse espaço, esses conhecimentos, essas provocações, os símbolos, né, da arte que a gente encontra ali. Vou mostrar para vocês, depois a gente comenta um pouco e eu vou explicar o porquê desse quadro dos ODS aqui, tá? Vamos lá. As obras de um dos maiores artistas brasileiros, Cândido Portinari, encontram novos admiradores no Rio. É o projeto Portinari nas Quebradas. O gesto repetido várias vezes é a melhor reação. Sinal de que a atenção já foi capturada. Esses pequenos acabam de ser apresentados à obra de Cândido Portinari. É água e essas partes aqui são peixe. Isso daqui tipo é aquelas algas que tipo tem no mar. Museu, teatro, cinema. A maioria aqui não tem acesso a nada disso. Hoje, há condições assim que nós temos, através mesmo do Museu do Grafite, a gente está podendo visitar esses lugares e está trazendo para as crianças esse ver, porque assim, são crianças que não participam disso. O Museu do Grafite é esse espaço bonito e colorido. Antigo galpão que tinha virado Cracolândia. Como o Portinari ele já representava a classe pobre e humilde, então a gente foi como se abrisse as nossas portas para ele poder agora, né, fazer a representatividade não dele, mas a nossa. São 22 quadros que tratam principalmente das questões ligadas à pobreza e ao meio ambiente. É algum bicho morto, porque os urubus estão ali em volta dele, e isso é uma paisagem da seca de 1908. E, pelo visto, é muito antiga e chama muita atenção. O Portinari, ele falava sem dizer. Ele mostrava com a arte o descaso dos políticos, das faltas de políticas públicas, o quanto que a morte acompanhava o povo preto. Os quadros são réplicas impressas em alta definição para que fiquem o mais próximo possível dos originais. O filho do artista, João Cândido, lembra que o projeto de levar Portinari para todos já existe há muitos anos, visitou muitos lugares e agora está passando por novas quebradas. A pessoa poderia dizer, não, nós estamos aqui trabalhando para garantir a permanência ou a exposição de Portinari, né? Eu digo, não, eu acho que Portinari já tem sua permanência assegurada, né? Por tudo que ele nos deixou, pelo legado que ele deixou, né? O que nós temos que pensar é nos nossos filhos, nos nossos netos, no nosso povo, né? Eles é que têm o direito de ter esse acesso.
A verdade é que Portinari era um artista das quebradas do seu tempo. A sua obra denuncia toda a injustiça, miséria, desigualdade social que está aí até hoje, sendo enfrentada pelas novas gerações. Essa aqui é a terceira parada do projeto, que até o fim do ano ainda vai passar por outras 3 quebradas. Não é isso, pessoal? Com certeza! Os pequenos também podem ajudar a traçar novos contornos para a obra de um dos mais importantes artistas brasileiros, que morreu há 60 anos. É uma releitura do Portinari, isso aí significa o mestiço, né? Coloquei uma favela, coloquei o Pão de Açúcar, que na verdade não tinha no quadro do Portinari, e fiz a minha releitura em cima da obra dele. É bem inspirador, assim. O que é ficar inspirado? Ficar inspirado, você vê uma coisa e gostar demais. Você apaixonou pela coisa. É como se fosse essa obra. A gente olha assim de perto e a gente vê o que ela pode transmitir. Agora, para fazer isso, tem que ser um bom artista, né? Claro, o Portinari é ótimo. Coisa linda. Bom, e como que a gente tem trabalhado, né, a arte de Portinari? A gente tem trabalhado de forma transversal aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Unesco. Né? Esses objetivos tiveram ali o início do debate em 2012, se eu não me engano, uma convenção do Rio de Janeiro, né, onde foi criada algumas metas a serem alcançadas até 2030. Né? Com a pandemia, ficou muito mais difícil de cumprir boa parte dessas metas, né? Mas a gente trabalha ali, por exemplo, a meta 1 vai trabalhar a questão da erradicação da pobreza, a fome zero e agricultura sustentável na meta 2, meta 3, saúde e bem-estar, meta 4, educação de qualidade, meta 5, igualdade de gênero, meta 6, água potável e saneamento, meta 7, energia limpa e acessível, 8, trabalho decente e crescimento econômico, a meta 10, redução das desigualdades, a meta 9, indústria, inovação e infraestrutura, né? Eu inverti ali, né? Mas as lexias, né? Meta 11, cidades e comunidades sustentáveis, meta 12, consumo e produção responsáveis, meta 13, ações contra a mudança global do clima, meta 14, vida na água, meta 15, vida terrestre, meta 16, paz, justiça e instituições eficazes, né? E a meta 17, parcerias e meios de implementação. Né? Eu falei metas, mas são os objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? Então, por que a gente tem abordado isso? Porque a gente compreende que é uma forma de trabalhar a questão de direitos humanos, sustentabilidade, diminuição da desigualdade, igualdade de gênero, né? Inúmeras questões que são fundamentais serem debatidas hoje, dentro e fora da escola, né? E que fosse uma forma internacional e comum de diálogo com os povos, né? Onde todos esses elementos tivessem a sua importância, a gente pudesse desenvolver trabalhos voltados para essas questões. Né? Então, a grande questão do trabalho do Projeto Portinari, né? E que a gente tem atuado aí de forma com a equipe organizadora, curatorial da Fli Paracatu, né? São ações voltadas à formação, não só de professores, mas de arte educadores e monitores. Né? Então, desde o ano passado, o Projeto Portinari fez uma opção de não ter uma equipe fixa, né, de monitores de arte educadores para as exposições, mas formar equipes locais, porque assim a gente garante que o conhecimento e o que foi desenvolvido em um determinado período, né, nas ações propostas em uma determinada comunidade, né, permaneçam nessa comunidade muito além, para muito depois que a gente foi embora, né, que a exposição deixou de existir. Então é uma forma de deixar um legado para essas comunidades, para esses espaços, para esses territórios, né, em que a gente entende que o que foi proposto, que foi aprendido, desenvolvido, né,
permaneça e seja aprimorado por aquela comunidade, né? Não seja, não tenha duração da exposição ou do evento, mas tenha a duração do que foi marcado e representativo no coração das pessoas, né? Das pessoas que vivem nesses espaços. Então, por exemplo, em Paracatu, a gente está num processo paralelo de formação de monitores de arte educadores, né, que vão ser contratados na própria cidade para que façam ações educativas, né, ao longo de toda o período expositivo aí na cidade de vocês, né? A ideia disso é que, muito além do que a gente vai trabalhar com o Portinari, mas todas essas questões de direitos humanos, né, permaneçam como princípios, valores, né, do município de vocês, para depois que a gente vai embora, né? Então, a gente tem aqui, deixa eu continuar, alguns exemplos, né, de como a gente trabalha isso, tá? Então, eu não trouxe aqui, por exemplo, o nome da obra, o ano, porque quando a gente vai trabalhar com a população, com as crianças, né, não tem uma preocupação tão grande com qual escola, qual a técnica utilizada na pintura, né, mas qual é o impacto dessa obra na vida das pessoas, né? Então, eu trouxe algumas sugestões, né, que a gente pode desenvolver outras a partir da nossa observação, né, do que a gente pode trabalhar a partir dessa tela, por exemplo, né? Então, eu trouxe aqui erradicação da pobreza, né, são uma das principais temáticas, né? A saúde e bem-estar, água potável e saneamento, vocês veem ali a famosa, né, lata d'água na cabeça, onde as mulheres ainda, e a gente, em 2023, a gente teve na favela da Rocinha, por exemplo, né, nas favelas no Rio de Janeiro, é muito comum ainda a falta de água encanada, de saneamento básico, né? Então é muito comum as cenas onde as pessoas carregam a sua água para consumir, para utilizar de alguma forma a sua higiene, né? Por falta de saneamento básico, né? A gente está falando de uma capital de estado que já foi capital do país e ainda tem esse tipo de desafio, né? A gente pode trabalhar também a questão da ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, redução das desigualdades, né? A gente tem aqui, não está carregando, vamos ver se carrega. Deixa eu abrir e fechar para ver se carrega aqui, para a gente poder, acho que vai dar certo. Deixa eu fechar. Se eu abro, ele vai estar cortando, né? Não está carregando por alguma razão, num tamanho maior. Mas dá para vocês verem, né, a questão. Eu acho que algumas dessas obras vão estar na exposição de vocês em Paracatu, né, que da mesma forma a gente tem a imagem do morro, né, a gente tem a imagem das crianças, que a gente pode trabalhar ali o eixo da educação de qualidade, a questão da igualdade de gênero, redução das desigualdades, né? E uma coisa que vocês vão poder observar ao longo de muitas telas de Portinari, onde a gente tem crianças, a representação de famílias, né? É o papel da mulher, não só como principal cuidadora, né? Mas a principal força, e muitas vezes a única relação familiar que as crianças têm, né? Então a gente tem aí hoje como sendo muito contemporâneo, né, o debate sobre o abandono paterno das famílias, né, mas vocês veem que lá na década de 30, 40, 50, né, que foi ali o ápice da vida e da obra de Portinari, décadas em que essas obras foram pintadas, né, já é muito presente essa questão imagética, né,
sobre o abandono paterno e muito frequentemente, né, para não dizer que na totalidade das obras de Cândido Portinari, né, a criança sempre está, especialmente nessas representações de situações de maior vulnerabilidade social e econômica, né, a criança está solitária com a mãe, né? São apenas esse vínculo que tem estabelecido como um olhar de que já era uma questão importante naquela época, né? A gente não é uma situação a ser debatida, a ser pensada apenas na contemporaneidade, né? Mas historicamente a gente tem essa representação da mulher como chefe do lar, principal provedora, principal cuidadora. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui. Aqui a gente tem também duas obras que persistem nessa temática, né? Deu certo, carregar. Persistem nessa temática, né? A mulher ali com a criança, a gente tem na tela da direita um quadro que se chama A Mãe Preta, né? Onde a gente vê essa proximidade, né? Da mulher, não de uma forma romantizada, né? Da relação da mulher com a criança ou da mulher com seus filhos, né? Mas a gente vê que é uma relação de necessidade, né, que se estabelece ali, e muitas vezes vocês vão ver a representação dessas mulheres em lágrimas, né, em aflição, e daí a gente vem abordando a questão, né, é, sobre como isso contribui, né, para a manutenção de um sistema de o enfraquecimento das estruturas familiares, né? E aqui eu não digo somente as estruturas familiares vitorianas, né? Do homem, da mulher, dos filhos, né? Desse núcleo, né? Mas da fragmentação da família como um todo e dos rearranjos em outros formatos que muitas vezes não dão conta de oferecer o suporte para a criança, né, e para a principal cuidadora da criança, né? A gente tem aí como meta, como marco da primeira infância, né, ou seja, para as crianças de 0 a 6 anos, que uma das principais formas de garantir suporte para as crianças nessa fase é oferecendo suporte aos familiares, né? Que o ideal é que o Estado auxilie e ofereça e estabeleça uma rede de apoio para as famílias em situação de maior vulnerabilidade, para que essas famílias possam cuidar e oferecer o carinho, né? Oferecer os cuidados necessários para as crianças pequenas e muito pequenas, né? Então, a gente sempre vai ter essa relação, e como a questão da educação e da relação com a família é muito, ah, é muito necessária, ainda que a gente tenha pouca formação e reflexão sobre isso, né? A gente compreende a partir da década de 80, né, que a família entra na escola, acessar os professores, acessar a didática oferecida ali e abordada numa escola, uma orientação pedagógica, uma linha pedagógica a ser trabalhada, né? É uma abordagem muito orgânica, né? Como se fosse simplesmente a família adentrar no espaço físico da escola e se apropriar daquele espaço, né? Mas isso vai resultar em algumas faltas de compreensão, como, por exemplo, qual o papel da família no ambiente da escola, né? Eu já vi escolas que fazem cursos, né? Muitas vezes acontece em escolas particulares, né? E dão cursos para os pais para que eles aprendam como se ensina matemática hoje, para que eles possam ensinar seus filhos matemática, o língua portuguesa, ou seja lá o que for, atualmente, né? Só que o papel familiar, né, não é da educação pedagógica, não está embutido no processo de escolarização das crianças, né? Mas no processo de humanização. Então, a gente compreende a educação como em dois fatores. Um, o estrito senso, que é o processo de escolarização das crianças, né?
que tem a ver com a realização de um trabalho pedagógico, né, do profissional de educação em relação às crianças ou aos jovens, né, e a gente tem um processo de humanização dessas crianças, né, que é aí onde entra o papel dos familiares, né, que é quando a gente abandona, de alguma forma, a natureza, né, ou, vamos colocar assim, não a natureza, mas um modo natural e selvagem de ser, né, e tem essa troca das culturas, a gente recebe a cultura da sociedade, né, e a gente oferece, mesmo as crianças pequenas, muito pequenas, mesmo os bebês, né, oferece uma versão da nossa cultura para a sociedade, né? É essa troca que tem que ser observada. Aqui, nessas duas imagens, né, a gente tem o mestiço e a mulata, né? Começando a falar um pouquinho da terminologia que é empregada, o termo mulata, a gente tem uma compreensão de que vem de uma palavra espanhola chamada mulato, né? Que deriva de uma palavra árabe que é mulawad, quer dizer filho de duas tribos, né? Ou uma pessoa que tinha como origem pais de etnias diferentes, né? E que no Brasil ganhou uma conotação muito mais negativa, né? Que muitas vezes a gente se fala popularmente, o senso comum reflete como se a palavra mulato viesse de mula, né? Não dessa origem arábica, em razão das invasões mouras, né, à Espanha. Então, a origem da palavra mulato, mulata, né, vem de mulawad, uma palavra árabe, e é o nome do título da obra da direita, onde a gente vê essa mulher, né, possivelmente de uma mistura de etnias, caminhando vigorosamente, né, uma mulher forte, caminhando numa área de aridez, né? Então, novamente, a gente vai trazer a questão do debate, vai poder trabalhar a questão da redução das desigualdades, da igualdade de gênero, da educação de qualidade, que a educação de qualidade é a base e o fundamento da igualdade, né, de gênero, da redução das desigualdades. Então, em boa parte das obras, eu sempre vou colocar a ODS 4, né, porque eu acho que é a que mais se comunica com o que a gente busca de transformação, né? Uma outra questão na figura do mestiço, né, quando a gente vai para a figura deles, se vocês vão ler na literatura especializada, voltada para as artes, né, a gente vai ter ali uma leitura falando sobre as mãos fortes, os músculos evidentes, né, na figura como se retratando ao cidadão brasileiro, né, ao homem brasileiro, né, como uma forma universal de ser, né, uma tentativa de universalização do homem brasileiro. Mas o que me chama mais atenção é que vocês percebam que a gente está falando aqui de Cândido Portinari, que nasceu no início do século, né, poucos anos depois ali da abolição plena da escravatura no Brasil, né? A gente vive ainda um momento de racismo estrutural, né? A gente não conseguiu dar conta de superar esse racismo, né? Mas vocês reparem, né, o que me chama a atenção, mas poucas vezes é trazido nos estudos do mestiço, né, a dignidade do olhar do personagem, né? Ele não olha para a gente de forma subserviente, né? Ele não olha para a gente de uma forma raivosa, né? Ele olha para a gente da forma como igual, né? Igual em dignidade, né? Então, vocês imaginem como era para a época, né, ter uma figura de um homem, né, de pele parda, de pele negra, né, de pele parda, de pele preta, né, um homem negro, né, olhando uma elite, né, uma pseudo-elite intelectual
basicamente branca, né, na cultura brasileira, né, de igual para igual. Né? Vocês imaginem como isso deve ter sido revolucionário para a época, e como deve ter atraído diversas sensações, né, por parte dessa pseudo-elite, né, que via o homem e a mulher negros como sendo menos, né, do que aquelas pessoas detentoras do poder, detentoras do capital. Né? Então a gente consegue ver como o Portinari tinha essa sensibilidade, né, de trazer esse elemento, essa provocação de modo muito contundente, ao mesmo tempo que de uma forma muito sutil, né, fazer a crítica e apresentar essas pessoas, né, em toda a sua plenitude e dignidade. Né? Isso é uma das coisas que eu acho mais fantástico. Aqui a gente vai continuar tendo alguma variação nos ODS que a gente pode trabalhar. Né? Na tela da esquerda, a gente vai ver o cultivo de cana, né, o corte de cana. Do outro lado, uma mina de ouro. Né? Então, a gente vai ter, até de uma forma contemporânea, a gente vai poder trabalhar e abordar a questão do genocídio Yanomami, né? Com as mineradoras irregulares, né? Nas áreas das populações indígenas brasileiras, né? E da mesma forma a gente vai poder trabalhar com a questão da erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, né? Energia limpa e acessível, trabalho decente, crescimento econômico, ODS 9 de indústria, inovação e infraestrutura. Né? A gente pode perceber aqui, né, que são trabalhos braçais, né, que colocam o cidadão, a pessoa ali, numa situação assim de muito esforço. Né? É um trabalho que exige muito dessas pessoas. Né? Então, quero chamar a atenção para vocês ao ODS 8, né? Trabalho decente e crescimento econômico, e queria aproveitar e já fazer uma provocação para vocês, né? Como que a gente tem essa percepção de trabalho decente a partir dessas obras? Né? O que esses sujeitos estão realizando ali no plantio de cana, né? E no manejo, né, da mineração ali, na mineração de ouro ali, né, de uma forma bem artesanal, né? Isso é trabalho decente? Né? Que reflexão que a gente pode fazer acerca disso? Alguma de vocês gostaria de fazer alguma contribuição? Acho que as meninas estão falando ali, mas o microfone está desligado. Não, a gente estava só comentando entre nós aqui. Não, mas comenta comigo também. Nós estávamos comentando que ele foi um artista polêmico na época, né? Porque ele falava de situações que na época não é que eram proibidas, mas não eram nem por leve comentadas, né? É isso, falava da pobreza, falava da pele negra, né? Falava sobre o trabalho. Deu visibilidade ao negro, né? Pele negra, porque eram invisíveis para a sociedade, né? Então, através desse trabalho, aí, principalmente do corte de cano, dá para desenvolver, assim, levantar várias questões com os alunos, né? Em sala de aula. E vocês vejam que quando a gente vai trabalhar, abordar a questão do trabalho decente, né? A gente não está falando sobre uma abordagem puritana, mas a gente está falando de condições de trabalho. Né? Então, a gente, como educador, quantas vezes a gente tem expectativa de desempenhar uma determinada ação com as crianças, né? Mas muitas vezes ocorre que a gente não tem o suporte da organização da escola, não tem o suporte da Secretaria de Educação, né? E muitas vezes não tem remuneração adequada. Né? Então, a gente vai falar sobre a precarização do trabalho. Então, a questão do trabalho decente é a falta de condição de realização desse trabalho de forma plena. Né? Aqui. Tá me dando trabalho essa apresentação. Aqui, a gente tem hoje ali
aqui uma das imagens, né, dos retirantes, tá? Onde a gente vai trabalhar ali o ODS 1, erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, educação de qualidade, cidades e comunidades sustentáveis, fome zero e agricultura sustentável, redução das desigualdades, né? É também uma obra muito emblemática da obra de Portinari, né? A gente tem aqui algumas obras voltadas para a questão do meio ambiente, sustentabilidade, né? Animais da fauna brasileira, né? Então a gente pode ver ali na figura da esquerda a arara, né? O cervo, acho que a paca ali, né? Do outro lado queixada, né? Acho que é uma espécie de garça, o tamanduá, né? Então, uma série de aves da fauna brasileira, flores da flora brasileira, né? Que dizem muito sobre o nosso país, né? Sobre a nossa identidade. Então, aqui, agora eu vou trazer um videozinho para vocês sobre como a gente pode relacionar o trabalho de Portinari à questão de arte e cultura. A gente teve um atraso ali, então eu vou tentar ser um pouco mais breve do que eu tinha programado para a apresentação, mas eu quero passar esses videozinhos para vocês. Estamos aqui numa festa virtual, como o momento exige, para o lançamento do livro Dom Quixote, visto por 2 artistas brasileiros, Portinari e Drummond. Espero que em breve a gente consiga terminar esse projeto, que ainda engloba 2 exposições e um seminário internacional. Coube aos Museus Castro Maia o papel de anfitrião dessa festa, porque somos os detentores dos 21 desenhos originais da série Dom Quixote, executada por Portinari em 1956. Eu pretendo fazer isso em 2 etapas. Primeiro, fazendo um pequeno resumo do que é esse livro, e depois enunciando e agradecendo aos nossos parceiros que também vão tomar parte dessa festa. No início de 1953, quando Portinari estava pintando os painéis para o Guerra e Paz, ele foi convidado pelo editor José Olímpio para fazer umas ilustrações para o Dom Quixote de Cervantes. Ele estava já intoxicado pelas tintas e proibido pelo médico de trabalhar com elas. Então, ele só entregou essa encomenda em 1956 e na técnica do lápis de cor. Depois que Portinari morreu, Castro Maia comprou esses originais e a Fundação Raimundo Ottoni de Castro Maia resolveu editar esse livro. O livro original, que tinha sido encomendado pelo Zé Olímpio, nunca foi concretizado. Mas só que em 1972, quase 20 anos depois, essa edição foi finalmente feita, quando a Fundação convidou o Drummond, no ano que ele fazia 70 anos, para fazer os poemas e complementar essa edição que foi finalmente feita em 1972. Dom Quixote visto pelos artistas brasileiros Portinari e Drummond. É a edição que nós estamos apresentando, parte do projeto Diálogo Cultural Brasil e Espanha. Em capa dura, em pranchas soltas, e nós temos, em primeiro lugar, as apresentações institucionais dos parceiros, Museus Castro Maia, Instituto Cervantes, Projeto Portinari e os patrocinadores. Procuramos nessa edição manter uma ordem, digamos, cronológica dos acontecimentos do livro em relação às pranchas e ao que eles retratam, começando com o próprio momento em que o personagem Dom Quixote fica louco e resolve se tornar cavaleiro. Após as apresentações, começam as 21 pranchas com as reproduções dos originais de Portinari. Cada uma delas é seguida por um soneto do Drummond,
relativo àquele episódio do livro de Cervantes e dessa vez, então, traduzido para espanhol. Ao final, nós temos um QR Code que vai ligar o leitor do livro às obras musicais do maestro Norberto Macedo, compostas especialmente para as ilustrações de Dom Quixote. A reedição do livro Dom Quixote, Portinari e Drummond, é um velho sonho do projeto Portinari. E eu tinha também um sonho de incluir a música. Nós temos já as artes visuais com as ilustrações de Portinari, a poesia com o Drummond, por que não a música? E anos atrás, eu sugeri ao meu querido amigo, meu saudoso amigo, maestro Norberto Macedo, que compusesse e interpretasse a suíte Dom Quixote, como ele a chamou depois, em que ele compôs 21 peças de violão clássico, cada uma inspirada em uma ilustração e um poema de Drummond. E então é com muita alegria que eu vejo esse sonho agora se realizando, graças ao Instituto Cervantes, o Antônio Maura, que é o diretor do Instituto Cervantes, a Vera Alencar, dos Museus Castro Maia, e aos nossos patrocinadores, que já são citados em outra parte aqui do filme. Eu queria só ler para vocês um texto lindo de Antônio Calado, que era o biógrafo de Portinari, em que ele fala sobre esse Dom Quixote. Então ele diz assim: também Antônio Calado relembra, a propósito do livro publicado no dia dos 70 anos de Drummond, cuja folha de rosto dá a lista dos 3 modestos autores, Cervantes, Portinari, Drummond. Então ele diz assim: no ano de 1956, Cândido Portinari sagrou cavaleiro o lápis de cor, investindo-o de extraordinário poder artístico. Melhor tema não poderia descobrir para tornar ilustres as armas do novo ungido do que as aventuras do cavaleiro da triste figura. Eram o magro lápis e o magro Quixote, criando maravilhas que se diria muito superiores à sua magra força. O livro abre em grande estilo, com Dom Quixote rompendo as barreiras triviais da realidade. Portinari o retrata todo olhos e pelos, os braços armados em alça de cesto. Cervantes e seu Dom Quixote, que pegam de muda em qualquer cultura, possuem no Brasil, a partir deste livro, campina e bosque, com poeta de flauta em punho e pintor de lápis em riste. Uma outra edição desse livro foi feita pelo projeto. Então, gente, queria ter mostrado esse vídeo para a gente, e eu tenho mais uma atividade para propor para vocês, que a gente não vai ter tempo de fazer agora, devido ao avançado da hora, mas que eu gostaria que vocês fizessem. Tá? Então, por último, para a gente fechar esse encontro, a gente passou ali pela vida de Portinari, que a gente percebe que é muito semelhante em alguns termos na questão de ser do sonho, quixotesco, da busca pela liberdade, pela entrega aos seus valores e seus desejos. Então, a gente tem aqui essa relação muito forte, e apresentei para vocês algumas técnicas e algumas possibilidades de abordar o trabalho de Cândido Portinari a partir
da educação em direitos humanos, né, de forma transdisciplinar ali com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E não sei se vocês conhecem, né, mas existe um filme chamado O Homem de La Mancha, né, que retrata ali, representa a vida de Dom Quixote, né, e de Sancho Panza. E nesse filme, é um musical, tem uma canção chamada Impossible Dream, e que a gente tem uma versão brasileira dela, né? Então, eu acho que é importante a gente registrar, né, todo esse trabalho em Portinari é ainda hoje um sonho, né, do projeto Portinari, é um sonho de emancipação humana, é um sonho de realização, né, que a gente vem lutando às vezes sem muita sem muito apoio, né? Mas sempre com muita esperança, né? Porque a gente entende que isso é imprescindível. Então, eu queria trazer para vocês aqui a música da nossa querida Maria Bethânia, né? Que é a música Sonhar o Sonho Impossível, né? Sonho Impossível na versão brasileira. Vamos lá, é bem curtinho. Apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce a exaltação e nunca as minhas mãos estão vazias. Sonhar, mas um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a incabível prisão. Voar no limite improvável. Tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão. Virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. Amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Obrigada, senhores. Bom, gente, e agora, né, eu queria propor uma atividade para vocês. Se vocês puderem ligar a câmera aí para a gente conversar e explicar direitinho, né? A ideia é que, a partir do que a gente viu com os ODS, né, a gente pudesse trabalhar uma imagem de Portinari, que eu vou apresentar daqui a pouco, mas eu quero antes fazer uma distinção, né, do que a gente entende como diversidade e inclusão, né? Dois fatores fundamentais para o desenvolvimento da nossa cultura, da nossa civilização, da democracia brasileira, né? Então a gente tem lá, o conceito de diversidade refere-se à variedade de características e diferenças entre as pessoas, como gênero, raça, etnia, orientação sexual, idade, religião, habilidades e muitas outras, né?
Uma abordagem diversa implica em reconhecer, valorizar e respeitar essas diferenças com uma força positiva, capaz de enriquecer a sociedade e as organizações. Então, a gente vai entender a diversidade como uma questão quantitativa, né? Então, em determinado espaço, a gente pode pensar que esse nosso encontro, ele é muito diverso do plano da perspectiva de gênero, por exemplo, né? Eu sou um homem, a maioria de vocês são mulheres, né? Então a gente tem uma questão de diversidade importante, mas eu não vi aqui, né, entre vocês uma mulher negra ou um homem negro, por exemplo, né? Então a gente não tem essa representação da diversidade de pleno. Daí quando a gente vai falar de inclusão aplicada à diversidade, a gente vai trazer como elemento que é a prática de garantir que todas as pessoas sejam tratadas com igualdade e respeito, né? Independentemente de suas diferenças. Então, vamos lembrar lá atrás, quando eu falei da representação do mestiço, né? Isso que Portinari trazia para a gente, né? Essa representação, esse tratamento em igualdade em relação à sua dignidade, né? Não em respeito à sua expressão. Não a igualdade em respeito à sua forma de expressar, os seus fenótipos, né, a sua aparência, né, mas na dignidade humana, né? É uma abordagem inclusiva, visa garantir que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades de acesso e participação em todos os aspectos da vida e sociedade, incluindo o trabalho, a educação, a saúde, a cultura e a política, né? Então, enquanto diversidade fala de uma questão quantitativa de representação, a inclusão ela vai falar de qualidade dessa experiência, né? Então, a gente tem que ter a união desses dois fatores, né, em busca de mais cidadania, né? Então, aqui a gente está trabalhando aquele aspecto que eu tinha falado para vocês da humanização, né? Se extrapola simplesmente a questão da escolarização das crianças, dos adolescentes, dos jovens, ou mesmo dos adultos, dos idosos, né? E vai para uma questão de humanização desses sujeitos, né? De vivência plena, de cidadania, de experimentar todas as dimensões, né, da vida humana. Então, isso é fundamental. E a proposta é que, levando em consideração os ODSs, né, eu queria pedir para vocês essa tela, né? Chama-se Café, né? E eu acho que a gente tem aí inúmeras possibilidades de compreensão acerca da questão racial, de gênero, do trabalho digno, de uma série da sustentabilidade, de questões que a gente pode abordar. Então, se a gente tivesse tempo, eu pediria para vocês, né, fazerem um poema sobre essa tela, sobre o que chama a atenção de vocês nessa tela, né? Sobre as contradições que são apresentadas nessa tela, sobre quem são essas pessoas, né? O que essa tela diz para vocês, né? Então, vocês podem escolher um personagem, né, e falar sobre esse personagem, quem poderia ser, o que vocês veem nesse personagem, né? Ou vocês podem falar sobre a tela como um todo, ou vocês podem falar sobre a questão de classe, ou a questão de trabalho, de dignidade de trabalho, o que vocês quiserem, né? Mas inspirados nessa tela, que é chamada Café, eu queria que vocês transformassem isso numa forma de expressão artística, né? Na forma de um poema, então, numa forma de compreensão dessa estética, né, a partir de um olhar ético que a gente tem que ter em relação às outras pessoas, né? Então, esse era o que a gente ia trabalhar, ia discutir nesse nosso encontro, né? Mas eu peço que fique de dever de casa, né? Se vocês tiverem oportunidade pela organização da Fliparcatu, envie para mim esses poemas, né, que eu gostaria muito de ler, ver o que vocês percebem, né? Se vocês puderem, para ficar assim, para a gente entender mais essa dinâmica, os objetivos de desenvolvimento sustentável, né?
ao final desse poema de vocês, coloquem lá o que vocês trabalharam nesse poema. Então fica muito mais fácil, né, da gente compreender e tornar isso mais espontâneo, né? Se vocês fizerem primeiro o poema e depois vocês identificarem nesse poema de vocês, né, o que vocês percebem ali que foi abordado nos aspectos de direitos humanos, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? O que foi trabalhado ali nesse poema de vocês e que pode ser valorizado, né? Então, esse fica como dever de casa. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com Mandar vocês. para onde, professor? Oi? Enviar para onde, depois de pronto? Eu vou pedir para a Nina colocar o e-mail ali da organização, né, para vocês enviarem, porque eu acho que é bem interessante a gente fazer um compilado desses trabalhos artísticos de vocês, essa expressão de vocês, né, a gente poder incluir de alguma forma no projeto da Rio Paracatu. Né? A gente poder expor isso de alguma forma, apresentar para a população de alguma forma, né? Trazer esse referencial dessa tela e o que ela inspirou vocês a dialogarem, né? Então, eu vou pedir para a Nina colocar ali no nosso chat, né, o e-mail da organização, que vocês vão poder se comunicar com eles para mandar, e daí a gente faz uma curadoria, a gente pode depois discutir num outro momento nesse trabalho de vocês, né? Mas agradeço muito a oportunidade desse encontro. Deixa eu ver. A Nina já colocou ali, né? Vocês podem mandar para info de informação, né? info@sempreumpapo.com.br, tá? Eu acho que assim a gente encerra esse nosso encontro da manhã de hoje.